Olá, estamos começando mais um programa Painel Político aqui pela Doctum TV. E hoje eu recebo o professor Cláudio Leitão, presidente da Rede Doctum de Ensino. Professor Cláudio, seja bem-vindo, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Obrigado, Dário, é uma oportunidade para mim muito importante estar aqui com você no seu programa aí. Isso, vamos falar um pouquinho de política e um pouquinho também de educação, né, professor Cláudio? São dois temas que estão muito interligados, né, política e educação. Sem dúvida, a educação para mim, e no meu entendimento e na minha vida, foi a expressão de um compromisso político com a sociedade que nós queremos construir e que sonhamos para o nosso país, né? Então, sem dúvida, são temas... A educação para mim é um compromisso político, social, humano, né? Bom, e nós estamos passando por um período de transição política, né? Nós estamos terminando um ciclo de desenvolvimento do setor educacional no Brasil, começando um outro. Qual a avaliação que o senhor faz dessa expansão que nós tivemos, tanto do ensino público quanto do ensino privado nos últimos anos? Olha, sempre é bem-vinda para qualquer educador a ampliação, a expansão da oferta educacional, seja pública ou privada. No âmbito público, quando iniciou o Reúne, que é o programa que ampliou a oferta do ensino superior público das universidades no interior, eu realmente saudei com muito entusiasmo esse movimento. Até aqui em Caratinga fizemos um movimento popular forte, tomamos várias iniciativas para que a gente pudesse aqui ter um campus de uma universidade pública e achamos que deveria ser a Viçosa, lutamos por isso, não conseguimos, infelizmente, me indignou muito, me revoltou muito, nem o Instituto Federal de Educação Superior a gente não tem aqui em Caratinga como espaço público do ensino superior. Então, hoje eu vejo que, na verdade, a forma que essa expansão ocorreu, ela poderia ter sido de outra forma, né? De uma forma um pouco mais planejada, organizada, pensada e priorizada. Sem dúvida é o seguinte, a não ser fortalecer o aspecto da pesquisa na Universidade Federal Brasileira, na Universidade Pública Brasileira, que é o grande centro de pesquisa. Eu falo pública porque tem também a Unicamp, o USP, que são universidades estaduais, não só federais. Mas eu acho que tinha que fortalecer mais esse aspecto da pesquisa e, de outro lado, na expansão, você priorizar, por exemplo, saúde, educação e algumas questões da tecnologia. E até fiz um projeto uma vez, numa discussão lá em Brasília, apresentei que a ideia da criação da Universidade Nacional de Saúde, uma universidade nacional que congregasse todas as instâncias públicas da saúde e se assentasse na estrutura do Sistema Único de Saúde como espaço formador. Se assim tivéssemos feito, claro que a gente não teria que fazer essa emergência de importar médicos, embora essa relação internacional, profissional, eu acho saudável, não tenho nenhum preconceito com isso. No seu entendimento, qualquer avanço na área técnica, na área tecnológica, qualquer desenvolvimento passa necessariamente por uma reorganização dessa oferta de ensino superior que nós temos hoje no Brasil? Não, ele passa antes por um projeto nacional, né? Isso, assim, porque a educação ela é uma ferramenta de desenvolvimento, de promoção humana, desenvolvimento social e tudo mais. Quando você não tem um projeto de país, se você não tem um projeto nacional, e falta ao Brasil isso, essa é a grande carência, a carência de sonho, ou seja, nós não precisamos de trazer, através daquilo que a gente tem de mais força interior, é um sonho de país que a gente precisa de abraçar ele. Mas, enfim, a educação, então, ela é uma ferramenta para esse projeto nacional. E o Brasil carece de um projeto nacional. Agora, sem dúvida nenhuma, quer dizer, qualquer movimento, qualquer enfrentamento de todas e qualquer questão nacional, ela passa pela educação, não tem como. E hoje a gente vê o setor privado assumindo uma grande responsabilidade no segmento educacional.
diversas instituições se consolidando, se desenvolvendo, mas também, o senhor até abordou isso por esses dias, numa palestra aos professores aqui de Caratinga, um momento um pouco perigoso do ponto de vista do que vem por aí, né? Nós tivemos recentemente uma fusão de instituições aqui no Brasil que criou a maior instituição de ensino do mundo em número de alunos. Sim. Como é que o senhor vê isso? Foi a união da Protons com a Estácio de Sá. Que está nesse momento se consolidando, e isso vai gerar 1.600.000 alunos sob um mesmo comando, sob uma mesma estrutura, sob uma mesma organização que assentada no mercado financeiro. Então, o que tem de bom e o que tem de ruim esse tipo de negócio? Olha, primeiro é o seguinte, eu sempre falo assim como saudei a universidade pública no seu avanço, nos investimentos, que isso é mais simples, e eu falei assim, que dinheiro venha de onde vier. Uhum. Se vier para a educação, você é bem-vindo. Em princípio é isso agora. A forma como você tem, e você está se consolidando, quando praticamente 30% de todos os estudantes de ensino superior brasileiro estão sobre uma mesma organização, que tem como único e exclusivo objetivo no seu planejamento estratégico viabilizar retorno financeiro para os seus investidores. Não fizeram nada, simplesmente saíram comprando as instituições que foram feitas por empreendedores educacionais brasileiros que tinham um compromisso, de uns menos, outros mais, uns confessionais, outros comunitários, de outra forma, mas que tinham um compromisso com as pessoas, que tinham um compromisso com a comunidade onde estava sentado, e houve quase como se fosse um assalto, não é assim? Então saiu comprando todo mundo, quer dizer, eles não fizeram um empreendimento educacional. Não partiu, não construíram construíram nada do zero, saíram engolindo essas instituições. Simplesmente porque virou um bom negócio para eles, onde 34% de dividendo, vamos falar popularmente, 34% da mensalidade do aluno que paga hoje nessa organização, ela vai para dar retorno financeiro para o capital internacional. Investidor que lá, do mesmo jeito que investe numa faculdade, investe em cerveja, investe na indústria automobilística, no petróleo, onde estiver dando mais lucro, né? E isso para mim, isso é perigosíssimo. Primeiro, porque para mim isso não é educação a forma que ela é feita, quer dizer, é uma commodity educacional, ou seja, é uma mesmice que é repetida nos 4 cantos do Brasil, entendeu? A mesmice. E essa mesmice, ela tem a ideia de minimizar ao máximo os custos, e como eu conversei com líderes dessas organizações, e quando eles falavam de um casarão das artes, de uma casa do cidadão, de um escritório Escola Engenheiros do Povo, como programa de extensão, experiências DOC nós tivemos esse ano para todo lado, os meninos se movimentando, fazendo coisas, como tivemos agora, fomos campeão no esporte no Espírito Santo, somos a 8ª força, quer dizer, tudo isso que ajuda o processo de formação da educação, onde você tem um compromisso com a vida, com as pessoas, isso para eles falaram comigo assim, mas isso é absurdo, por que você faz isso? Meu compromisso com o aluno, depois que passa na roleta, como você entra num restaurante, você passa na roleta, você tem que ter o professor ali, o livro lá, o laboratório aqui, o banheiro limpo e tal, acabou, você não tem nada a ver com ele, isso não é educação. E a educação é um instrumento de afirmação nacional, de identidade, de desenvolvimento cultural, tecnológico, e isso é adestramento. Quer dizer, as pessoas vão ali para receber, os professores recebem as aulas prontas para ficar ali repetindo. Isso é perigoso para os professores, porque tem regiões que o empregador hoje é um só. E o professor, se for ali, não estiver ali, não tem onde trabalhar. Eu gostaria de te perguntar uma coisa relativo ao crescimento da rede Docton. A Docton, ela começa aqui em Caratinga e vai se expandindo. Qual seria o tamanho da Docton hoje? É uma rede pequena, média ou está entre as maiores do país?
Qual seria esse posicionamento hoje? Hoje eu recebi, inclusive, essa informação curiosa de que um escritório que faz isso, que faz negócios na área de educação superior, falou assim, olha, eu estou aqui com as 100 maiores instituições de ensino superior do Brasil, vocês estão no meio delas. Então, sim, não sei, ele que falou lá. O que eu falo é que a gente hoje está aí com 25, 26 mil alunos. Mas não só do ensino superior, é uma mescla de ensino superior com a educação básica que nós temos. Nós temos projetos de crescimento forte, mas tudo que a gente fez com recurso próprio. Então não temos ninguém. E isso que eu acho ruim, porque, por exemplo, se o governo tivesse uma seletividade de falar assim, não, eu quero apoiar os projetos educacionais comprometidos com a sociedade brasileira, comprometidos com isso, com aquilo. Que tenha uma raiz, né? Que tenha um conjunto de valores. Mas você vai lá, esse povo da Bolsa de Valores e faz articulações e faz grandes coisas, consegue grande volume de recursos para simplesmente adquirir instituições, tirar delas a sua essência e transformar em repetidoras de um conteúdo básico, mínimo, e isso não vai projetar o Brasil, isso não é a educação que o Brasil precisa. A educação transforma, mas não é qualquer uma. Não é qualquer educação. A educação que o Brasil está precisando não é essa, entendeu? Em que momento houve o ambiente propício para esse tipo de situação de domínio por parte dessa instituição que se agigantou aí, professor Cláudio? Houve uma falha dessas instituições menores, uma falha de gestão, uma falha de visão, ou o governo, como é que o governo se posicionou? Porque um tipo de fusão desse deve ter sido aprovada lá pelo CAD, né? Como é que, onde há a fragilidade aí do nosso sistema para permitir esse tipo de agigantamento de uma instituição? Os romanos falavam medium in virtus, né? Virtude está no meio. Exato. A gente saiu de uma situação, em 96, por exemplo, onde só poderia requerer uma faculdade se você fosse uma sociedade civil sem fins lucrativos, tá certo? Então, isso é um extremo também. Que engessa às vezes a pessoa, o desenvolvimento. Que engessaria, que engessou também. Engessou durante muitos anos. De outro lado, você chegar nesse lugar que você chegou, onde você não vai criar faculdade, mas você vai mudar o controle dessas faculdades para uma grande central, uma grande holding, que vai objetivar só lucro, eu acho que é outro extremo. Quer dizer, é preciso tratar desigualmente coisas desiguais. É preciso tratar diferente coisas desiguais. E outra coisa, esse agigantamento foi fruto dessa falta de um projeto nacional, porque você não tem baliza, não tem limite. O mercado financeiro, desse jeito ele não gosta, aí você faz de um jeito. O mercado financeiro quer aquilo. Ou seja, o que você vai fazer? Você está indo atrás de quê? Quer dizer, você não tem um ponto de chegada onde você quer chegar, você vai ficar à mercê de circunstâncias, então você está, na verdade, sendo um objeto, você não é sujeito, você não tem autonomia, não tem soberania, e você está. Eu acho que a coisa é mais profunda nesse sentido, mas eu acho que o Estado hoje, ele precisa de regular. Está até saindo agora no Sistema Nacional de Avaliação de Instituições Superior, que chama SINAS, né? Sinais. Tem agora uma nova, que saiu agora, pouca gente prestou atenção nisso, mas que criou um indicador da responsabilidade social das instituições e, segundo uma coordenadora do INEP, que até nos conhece muito, há uns 6 anos, e ela falou, olha, nesse item vocês vão tirar 5. Agora, eu duvido que essas instituições que estão aí fazendo esse movimento vão conseguir isso. Mas isso depende, meu amigo, realmente de projeto de sociedade, projeto de país, não é um projeto de poder. Isso depende realmente de saber, porque senão fica aquela regulação isolada, daqui a pouco lá no Congresso vai e acaba com aquilo. Já muda todo o enfoque, né? Eu conversei certa feita, professor Cláudio, com uma
uma pessoa que esteve em Moçambique, na África, trabalhando para uma multinacional brasileira, e ela me dizia que ficou impressionada com o avanço do ensino superior no interior da África profunda, mais ou menos como aconteceu aqui no Brasil. E lá ela identificava as instituições sem a menor estrutura, ainda assim presentes. E ela falava, pô, mas essa faculdade aqui não tem condição de nada, não tem estrutura quase nenhuma. E eles diziam, é melhor uma escola ruim do que a falta de escola. Nós passamos por esse momento no Brasil. Né? Ou seja, lugares onde não havia nenhuma instituição de ensino superior, né, passaram a ter lá 1, 2, 3, mas com uma qualidade discutível. Então nós temos hoje um grande número de faculdades. E no cenário internacional, o nosso aluno, o nosso acadêmico, o nosso estudante, ele não tem um bom desempenho. O Brasil, em termos de pesquisa, nunca conseguiu um prêmio Nobel. Uhum. Se você for olhar, a faculdade de Chicago tem, a Universidade de Chicago tem 50 prêmios Nobel ou mais. Né? O que falta para o Brasil avançar, não só em termos quantitativos, mas em termos qualitativos também. Nesse momento em que nós estamos aí numa espécie de encruzilhada, como o senhor falou. Muita coisa muito banalizada, a falta de definições estratégicas claras e de decisão política. Você eu acho que uma experiência que sempre é bom refletir sobre ela no aspecto educacional, que para não ficar falando de outras coisas, distante, fala da África do Sul, que é um país que tinha um PIB per capita 1/3 do Brasil na década de 60, quando eu estudava, 70, né? E que hoje tem esse avanço, 3 vezes mais o PIB per capita, e tem toda uma condução, tem um projeto, e principalmente o projeto assentado na educação, onde grandes dessas universidades que estão no topo do ranking das melhores universidades do mundo, está a África do Sul. Isso era inimaginável. Era um país paupérrimo. Colonizado. Colonizado, influência ali, dividido, inclusive, uma guerra violenta na década de 50, que foi a Guerra da Coreia, que esbarrou lá e tudo, dividiu o país. Enfim, na verdade, é a questão de decisão política, de você ter realmente a determinação de um projeto nacional, onde a sociedade é chamada para respaldar, para tornar algumas questões quase como cláusulas pétreas, como vocês gostam de falar no direito, que ali não se pode mexer, que nós temos que perseguir. Por exemplo, a Universidade Pública Brasileira, se houver alguma perspectiva de algum dia o Estado começar a cobrar por aquele ensino lá, de quem pode pagar, porque uma crítica que se faz a essas grandes universidades públicas é de que as pessoas que vão lá estudar de graça teriam condições de pagar por aquele ensino e as pessoas mais pobres muitas vezes acabam indo para o setor privado onde tem que pagar. É uma contradição muito brasileira essa. Muito brasileira, e é engraçado porque você está tocando nesse assunto. Já finalmente aí da gestão do Mercadante, eu tive a oportunidade de estar lá conversando com ele numa roda junto com o pessoal da Universidade Federal e de Espírito Santo, e a gente estava conversando outras coisas, estava falando inclusive sobre a questão do programa de ampliação de oferta da Faculdade de Medicina. E aí ele falou assim, olha, eu agora não sou candidato a nada mais. Eu vou fazer 2 grandes serviços para o meu país. Esse é o ex-ministro Luiz Mercadante. O ex-ministro Luiz Mercadante. Aí e ele falou assim, eu quero primeiro que quem pode pagar, pague a Universidade Federal, entendeu? E que isso é um vespeiro. E por isso que ele falou, não sou candidato a mais nada. Segundo lugar é a questão de regular a questão das greves nas universidades, que atrapalha a vida dos alunos demais e tal, que você criar outros meios de lutar por melhorias salariais e de condições de trabalho que tem isso aí também, que não afetasse a coisa. Então ele falou assim, eu quero mexer nessas coisas, por que não pode demitir professor que simplesmente acha, quer dizer, o que houve
acha que a universidade, o espaço da universidade, ele é intocável. Não é intocável, não é? Então ele pode fazer o que ele quiser. Tem as paralisações também dos próprios estudantes, às vezes, os inúmeros protestos, movimentos. Mas o professor, né, ele falava isso. Eu achei isso interessante pelo fato desse pessoal não ter medo de tocar nesse assunto. E realmente é o seguinte, nós temos que tratar diferente, coisas desiguais. Agora, a atividade da pesquisa, se ela é pública, financiada, ou se ela tem parceria com empresas privadas, ou seja, isso aí é um fomento. Agora, se você tem hoje, por quê? Você entra na Universidade Federal, aqueles que têm a melhor formação de ensino médio, que investem em cursinhos e tal e tudo. Então, realmente, isso precisa ser discutido. Não temos que ter medo de discutir. A verdade é sempre revolucionária, ela muda, ela precisa ser mudada, entendeu? Não é justo que o menino está lá e tal, é preciso discutir isso. Agora, o mais importante é fazer o que nós queremos, qual que é o papel da Universidade Federal, da Universidade Pública Brasileira, num grande projeto nacional que nós temos que construir. Precisamos dar esse salto qualitativo, né? O nosso tempo está encerrando, professor Cláudio. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse ano de 2016 até aqui, na rede Docton de ensino, um ano de crise, de dificuldades, de transição política. Como é que foi esse primeiro semestre? Olha, surpreendentemente, eu avalio um dos melhores e mais gratificantes semestres da rede, da nossa instituição. Primeiro porque a gente já vinha numa precisão de planejamento, de identificação de dificuldades, e eu acho que a grande diferencial desse semestre foi uma ideia simples, que mais do que levar os alunos para a sala de aulas e fazer toda essa atividade normal, que a gente criasse uma grande oferta de experiências transformadoras, que a gente chamou de experiências Docton. E isso, para mim, foi fundamental, até porque, além de aprofundar nosso compromisso com o aluno no seu processo de transformação, ele trouxe um nível de satisfação maior e, com isso, ele derrubou a evasão no momento onde, em todas as instituições, a evasão foi maior de todos os tempos. Quer dizer, nós tivemos, esse ano, uma evasão no mesmo período bem menor percentualmente do que o ano passado. E eu sinto que é por essas iniciativas. Mais do que atrair o aluno, manter o aluno, porque é interessante para a instituição entregar o profissional depois de 5 anos de curso. Né? Exatamente. Assim, realmente é a nossa vida, a nossa alegria trabalhar nesse projeto. E a gente vê muito futuro para ele, muito crescimento. É lamentável que a gente não tenha, assim, né? Um apoio para tantos projetos que nós temos. Não é apoio de governo, não quero dinheiro de governo, é apoio de crédito, entendeu? De longo prazo, que você possa financiar grandes avanços de projetos importantes que nós fazemos. Isso não tem. Vamos lutando aí no dia a dia. Vamos ver. Agora vamos passar por essa situação aí que o Brasil está vivendo. A gente precisa de estar, inclusive, dentro da escola, refletindo muito sobre tudo isso, para que os alunos possam sair dessa experiência nacional que nós estamos vivendo com uma consciência, com uma visão mais avançada como cidadão. Muito obrigado. Agradeço a participação hoje aqui no programa Painel Político do professor Cláudio Leitão, presidente da rede Docton de ensino. Nosso programa fica por aqui e voltamos em outra oportunidade pela Docton TV.